o desenvolvimento de um cérebro adolescente. Toda a questão da adolescência, todo mundo já conhece, a fase da rebeldia, a fase do não entendimento, mas será que o cérebro de um adolescente funciona da mesma forma que um cérebro adulto? A gente já entende que ele não é criança mas ele ainda precisa passar por um processo diferente para se tornar um cérebro adulto. Então, não está bem desenvolvido. Vamos tentar entender um pouquinho a história do desenvolvimento do cérebro antes de passar para o desenvolvimento do cérebro adolescente. O cérebro, desde quando a gente nasce, a gente recebe alguns estímulos. Então, seria o alimento que a gente consome, o estímulo para o corpo, e a gente precisa dos estímulos externos para alimentar o nosso cérebro, alimentar a nossa alma. Então, se esses estímulos eles não são computados lá nos primeiros anos de vida, vai fazer falta lá na frente, seja para o adolescente, seja para o adulto. Então, a maior quantidade de estímulo gera uma maior conexão neural, ou seja, o cérebro ele passa a desenvolver mais características. Então, você ensinar a criança desde pequena as cores, a fala, mostrar todos os ângulos do ambiente que a criança está, isso vai gerando no cérebro da criança e desenvolvendo neurotransmissores, desenvolvendo sinapses, conversação entre os neurônios. E isso vai ajudar que ela consiga desenvolver de uma forma mais saudável. Tá, e o adolescente? O adolescente, ele já tem bastante estímulos, ou seja, bastante formação neural, porém ainda não está tão formado. A formação do cérebro, ela acontece, a formação completa da máquina do cérebro, ela acontece por volta dos 22, 24 anos de idade, mais ou menos, tá? Então, depende muito de pessoa para pessoa, da quantidade de estímulo que essa pessoa recebeu, mas para a máquina estar completa, em todas as suas funções, de 22 a 24 anos de idade. Então, sim, adolescente não tem a máquina do cérebro completa, tá? Então, vamos entender um adolescente de 13 anos, o que funciona no cérebro do adolescente. Primeiro, o cérebro do adolescente, ele tem a maior parte voltada para a área do prazer. Então, essa área do prazer é a mais desenvolvida. Porém, existe aí a área do freio, que é a área frontal. Essa área é a área da consciência, do não pode, do não vai fazer. Essa área ela ainda está muito pouco desenvolvida, ou quase nada desenvolvida aos 13 anos de idade. Então, seria assim, eu quero fazer, eu vou fazer porque ainda não tenho um freio, ainda não tenho a consciência das consequências que aquilo vai me trazer. Então, essa é a percepção que a gente tem hoje do cérebro adolescente na biologia. Então, não é rebeldia, é somente a máquina que ainda não funciona corretamente. Então, como que a gente faz, como que a gente lida com um adolescente sabendo, né, pela biologia que o cérebro dele ainda não é desenvolvido? Primeiro passo para lidar com o adolescente, a gente tem que trabalhar a parte que está desenvolvida. Então, a parte do cérebro do prazer é a única parte desenvolvida aos 13 anos de idade, completamente desenvolvida. Porém, o adolescente ele precisa entender sobre regras, limites. Sim, os pais têm que impor regras, limites, porque isso vai criando conexões neurais na parte frontal, que é a parte do freio, da consciência, do não pode. Então, sim, o pai ele tem que colocar limite, a mãe tem que colocar limite no adolescente. Porém, a gente coloca limite de uma forma diferente. Então, não adianta você brigar, não adianta você colocar medo. O adolescente, ele não percebe o medo da mesma forma que um adulto. Então, o cérebro adolescente, ele tem uma percepção de medo diferente. Às vezes, um adulto pode pensar assim, nossa, mas isso é muito perigoso. E 50 adolescentes pensar que não é. E isso é normal, biologicamente isso é normal.
Então a gente tem que entender que o cérebro, a gente trabalhando na área do prazer, a gente desenvolve as outras áreas. Então não trabalhe a punição para um adolescente, pelo contrário, trabalhe o prazer. Ah, se você tirar notas boas, se você obedecer, se você fizer isso, então a parte da recompensa que vem gerando prazer para o adolescente. O cérebro do adolescente, então, ele não é desenvolvido e não é capaz de perceber as coisas da mesma forma que um adulto, certo? Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês em relação ao cérebro do adolescente. Tenham paz, tenham mais paciência com seus adolescentes. Não é uma questão de rebeldia, não é uma questão de afrontar, é uma questão mesmo de entendimento e de biologia, que o corpo biologicamente, o cérebro biologicamente não está tão desenvolvido. Então vai ter partes que o adolescente vai se sentir criança, vai se sentir um neném ainda, né? Até um adulto que não foi desenvolvido da forma correta pode acontecer de ter essa percepção de mundo. Da mesma forma que vai ter uma parte do cérebro dele que ele já vai achar que é um adulto. Isso é super normal. A gente tem que saber lidar da melhor forma com o adolescente. Não só para os pais, mas também para os professores, para todo mundo, para toda a comunidade que convive com o adolescente. Não é uma fase fácil para quem convive, mas eu te garanto que é uma fase muito mais difícil para quem está vivenciando. Então, trabalhe sempre a área do prazer em adolescentes maiores de 13 anos, porque é a única área que está completamente desenvolvida. Certinho? Muito obrigada! Quem gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amigos. Isso me ajuda bastante aqui no canal a trazer mais conteúdos como esse, tá bom? Muito obrigada! Beijinho e até a próxima!